verdade não está falando das paredes, não, está falando da gente. Nós somos a casa espiritual. Toda língua confessará. As paredes não estão confessando nada. Toda a igreja se manifesta e confessa que Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará. Está falando de nós como igreja, que nós dobramos o nosso joelho. Nós profetizamos. Por isso a importância de nós cristãos, quando estamos na casa do Senhor, esse é um lugar seguro, amém? Este é um lugar seguro. E se você está em um lugar seguro, você não precisa temer nenhum mal, porque você está na casa de Deus. Quando nós estamos no mundo, muitas vezes estamos sujeitos às coisas do mundo. Mas quando nós estamos na casa de Deus, nós desfrutamos do cuidado de Deus. Por isso que nós trazemos para a casa de Deus, nós trazemos as nossas petições, nós trazemos as nossas causas, nós trazemos diante do Senhor, nós estamos trazendo cada situação, e nós apresentamos a Deus. E quando nós estamos orando, apresentando a Deus, nós estamos declarando que Ele pode todas as coisas, amém? Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é Deus. E na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, Ele nos envolve. Ele nos envolve. Então nós crescemos em fé, em graça. Nós estamos crescendo em fé. Por quê? Porque nós estamos atingindo um nível maior, mais alto. Então já chegamos diante do Senhor com a certeza que tudo que eu pedir crendo, eu recebo. Pastora, mas tem demorado. Eu tenho pedido, eu tenho buscado, eu tenho batido e a porta não está se abrindo. Irmãos, muitas vezes nós não entendemos a batalha espiritual. Nós não entendemos que quando nós vamos até a Deus e apresentamos Ele uma causa, e nós buscamos, nós estamos diante daquele que é poderoso. Mas a Bíblia fala que é no mundo das aflições elas se levantam contra nós. E se levanta para roubar de nós a fé, de roubar de nós a força. Então nós precisamos estar na casa de Deus, orando, dependendo dEle, dependendo somente dEle. E esquecemos que lá no mundo, lá fora, formou ali vários exércitos que vão estar tentando, mas nós vamos continuar batendo e pedindo ao Senhor, amém? Nós não podemos ter dois tipos de pensamentos, que é a fé e a dúvida. Nós não podemos nutrir em nós a fé e a dúvida. Nós temos que crer, mas não podemos nutrir a fé e a dúvida. Amém? Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Pode se sentar. Aleluias. Eu quero continuar com uma palavra que eu já tinha trazido, mas eu quero hoje dar um pouco de ênfase sobre perto está o Senhor. Eu quero também
abrir um pouco uma palavra a respeito do reino de Deus. Irmão, se eu não entender que o reino de Deus, ele precisa avançar para as trevas recuar. Se eu não entender o que é o reino de Deus, nós sempre vamos ficar vendidos entre um lado e entre o outro, entre crer e o não crer. Como que o reino de Deus se estabelece aqui? Como que o reino de Deus foi anunciado lá na frente, lá atrás com João Batista, concretizou com a cruz do Calvário, com a crucificação e lá a ressurreição. Ali o reino de Deus aconteceu. Jesus, todo o tempo que ele orava para as pessoas, ele estava anunciando que o reino do Pai dele chegou. E nós muitas vezes não entendemos isto. Por isso que ele fala que não é nem comida e nem bebida, mas está falando de algo eterno. Irmãos, o que é o reino das trevas? O reino das trevas opera para impedir a obra de Deus. O reino das trevas vai operando, e vem enfermidade, vem ataques, e vem todo tipo de maléfia do diabo, e vem todo o plano do inimigo. E o reino das trevas, ele é muito forte, porque o próprio Deus disse que o príncipe deste mundo estava chegando. Porque Jesus já estava no Getsêmani, já fazendo as suas últimas orações, e logo ele seria levado, preso, julgado e crucificado. E ele diz, olha, o reino das trevas e o príncipe deste mundo já está vindo. Quer dizer, já está vindo para operar contra a vontade do meu Pai. Agora, o que é o reino de Deus? A palavra do Senhor diz que Ele é amor, que é misericórdia, que é graça. Como que eu entendo isso na prática? Na prática eu entendo que quando as coisas do maligno estão operando, e quando a igreja leva a palavra de Deus em uma casa, quando as pessoas entram dentro de uma casa e começam a pregar o evangelho, vai em todos os lugares e prega o evangelho, você está dizendo, olha, agora o reino de Deus chegou na sua casa. Amém? Porque quando o reino de Deus não está, o reino das trevas está operando. Então, ele opera de uma maneira destrutiva. Por isso que a palavra diz, e o Senhor Jesus manifestou para destruir as obras do diabo. Então, quando eu estou falando que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está neste lugar, que o Senhor é quem opera, que Ele toda a honra e glória, eu estou dizendo que o reino de Deus está neste lugar. Amém? E o reino dele vai ser visto através do amor, através da misericórdia. O reino será visto através da atitude de mudança das pessoas. Então antes, quando nós falávamos do mundo e nós vivíamos no mundo, nós cooperávamos com o reino das trevas. Hoje, como filho de Deus, como agente especial de Deus, como servo de Deus, como salvos em Cristo Jesus, nós anunciamos que o Senhor Jesus Cristo, Ele voltará. Amém? Agora, quando eu estou orando, apresentando a Deus uma causa, eu tenho que entender
que eu não estou falando de qualquer pessoa. Eu tenho que entender que eu estou diante de um general de guerra. Eu estou diante daquele que pode todas as coisas. Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava libertando as pessoas, e os escribas e fariseus, ele olharam e disse: este expulsa demônios pelo espírito de Beelzebu. É aí que eu quero continuar a palavra de Mateus. E Jesus disse: uma casa que se divide, como então os filhos vão estar, em nome de quem que eles vão expulsar? Porque eu expulso demônios no nome do meu Pai. Então ele está dizendo: chegou agora o reino do meu Pai e as trevas não vão mais prevalecer. Significa então, essa doença, essa perturbação, tudo isso que está acontecendo, esse espírito de suicida, esse espírito de confusão, esse espírito que leva as pessoas à opressão e depressão, a palavra diz que quando entra a palavra, entra o reino, as trevas saem, o espírito maligno sai e as pessoas são libertas, porque o reino de Deus chegou naquele lugar. Muito simples de se entender que nós somos cidadão do reino de Deus. Em Filipenses 4:5 tem uma palavra. Filipenses 4:5, depois nós vamos em Mateus. Quem achou a palavra pode ler bem alto para mim. Amém? Perto, está dizendo que perto está o Senhor. Irmãos, se nós invocamos a Ele, significa que Ele está perto. Tem dois olhares essa palavra: perto de mim, ou Ele está perto de voltar. Então, Ele está dizendo, perto. O Senhor está entre nós, o Senhor está entre nós. Por isso que na casa de Deus, quando nós nos reunimos, nós somos muitas vezes atacados. Muitas vezes nós ficamos impacientes, outras vezes com preguiça, outras vezes com mau humor, algumas coisas nos aborrecem. Por quê? Porque na maneira que o inimigo opera, é para tirar esse momento de glória. É para tirar esse momento de glória. Porque nós reunimos aqui para dizer, perto está o Senhor. Aleluias. Perto está o Senhor. Mateus 11:28. Mateus 11:28, diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Vinde, quer dizer, você está na casa do Senhor. Ele está dizendo, venha a mim com seus fardos pesados. Você que está sobrecarregado, você que está vivendo em aflição, você que está desnorteado, ele diz, vinde a mim. Venha até a mim, porque eu quero aliviar esses teus fardos. E ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Achareis descanso para a vossa alma. Irmãos, como que nós vamos achar descanso num mundo como esse? Mas quando nós estamos vivendo no reino de Deus, ainda que as perturbações estão ao nosso redor, ainda que nós estamos sofrendo ataque, eu quero dizer, querido, que nós temos uma proteção de Deus. Nós temos a proteção por quê?
porque nós somos separados, estamos no mundo, passamos neste mundo, alimentamos como qualquer outra pessoa, dormimos, pagamos a conta, andamos, nós vivemos, mas não estamos debaixo de um sistema opressor mais. Porque esse sistema do mundo que oprime, esse sistema do mundo que leva as pessoas a viverem uma vida totalmente destruída, esse sistema não faz mais parte da nossa vida, porque hoje vivemos o reino de Deus, amém? E o reino de Deus, Ele dá-nos paz, Ele nos dá segurança, Ele nos oferece tranquilidade, porque o reino de Deus foi estabelecido. Você pode morar em uma comunidade, e você olha para o lado, e você vê uma casa totalmente destruída. E você olha mais na frente, anda no bairro mais na frente, você fica sabendo de coisas terríveis. E você conversa com a vizinha, e a vizinha fala coisas terríveis. E as pessoas, elas começam a falar, e elas começam a falar dores que elas estão vivendo. Agora você olha e fala, nossa, eu vivo em uma vida tão simples. Eu vivo em uma vida tão simples. E eu tenho desfrutado de Deus. E você então começa a observar a diferença daquele que está vivendo no reino de Deus. A diferença que tem aquele que vive em um lugar, em um ambiente que o Senhor está, que perto está o Senhor, Ele está em um ambiente. E muitas vezes nós achamos que em qualquer lugar, não, eu estou indo, Deus está indo comigo. Será, irmãos? Por isso que nós temos que santificar a nossa casa, por isso que nós temos que santificar a nossa vida, por isso que nós temos que santificar tudo que é nosso, e trazer diante de Deus, e falar, Senhor, venha a tua vontade. Senhor, venha a tua vontade na minha vida, no meu casamento. Senhor, venha a tua vontade sobre nós. E você começa então a declarar que a vontade de Deus venha. E quantos que vão olhar e falar assim, o mundo está tão conturbado, por que você acha? Ou porque você pensa que você vai desfrutar de Deus? Não precisa ter resposta. É só desfrutar normalmente do dia a dia que Deus nos proporciona. Levanta em paz, tem uma alegria interior. Já levanta sabendo que o Senhor, Ele é um Deus poderoso. Mas Ele está dizendo, venha, traga suas aflições. Igreja é lugar de orar mesmo, irmãos. Igreja é lugar que nós estamos nos expondo diante dEle. Igreja é o lugar, irmãos, que foi consagrado para receber, irmãos, nossas petições. E quando nós trazemos a oferta, eu quero dizer que você está trazendo algo que é lá do mundo, um pagamento, a sua vida lá do mundo você traz, santifica pelo altar, pela palavra. Irmãos, tudo tem uma ligação espiritual, tudo se liga espiritualmente. Basta você sair da casa de Deus, basta você sair da presença de Deus, e você ir para o mundo, e você sabe que lá não é seu ambiente. Jesus foi traído por Pedro, e a palavra diz que veio uma serva, e olhou e disse, você é um deles. Ele disse, não, mulher, nunca vi, mas você fala como um deles. Significa então que o reino de Deus, Ele entranhou dentro de você, que a sua palavra é uma palavra diferente. Você começa a falar coisas diferentes. Por isso que a sua oração, ela tem muito efeito. A oração do justo.
Justo significa aquele que é justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Justo não é aquele que é bom, aquele que se separou, aquele que se santificou, não. Justo é o pecador arrependido. Justo é aquele que arrepende dos pecados, vai até o Senhor Jesus, e Jesus o justifica, e Jesus o purifica através do sangue. Então a igreja, ela é justificada pelo nosso Senhor e Salvador. Amém? Mas o sangue de Jesus está nos purificando, até que o reino vindouro, né? Até que Jesus volte, como está no livro de Tessalonicenses, até que Jesus se estabeleça, nós estamos sendo purificados todos os dias. Irmãos, todos os dias nós estamos sendo purificados. Todos os dias, é a fala, é o pensamento, é a ação. Todos os dias o Senhor está trabalhando em nós como um ser. Por quê? Porque Ele quer que nós desfrutemos dEle. Amém? E Ele diz ainda, tudo que é bom, puro, santo, agradável, nisto pensais. Ele já deu a receita para nós. Ele já deu a receita. Ele diz para mim e para você, seja isto que ocupe o vosso pensamento. É bom, é verdadeiro, é respeitável, é justo, é amável, é de boa fama. Seja isso que ocupe a sua mente. Porque tudo isso faz parte do reino de Deus. Pastor, eu quero entender mais sobre esse reino. Irmão, nós estamos esperando viver isto quando nós formos para a glória. Irmão, nós podemos viver neste mundo, podemos viver com a roupagem espiritual neste mundo caído, neste mundo cheio de problemas, pecados. Nós podemos, irmão, andar de um lado para o outro, levando Jesus Cristo em nós, porque Ele nos santifica. Então, nós precisamos viver. Por isso que ele diz assim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ele não está falando isso para o mundo não, gente. Ele está falando para nós. Ele está falando isso para a igreja, que tem dia que a gente está cansado mesmo, está sobrecarregado. E nós podemos trazer diante de Deus como filhos. Por isso que tudo nós oramos e trazemos diante do Senhor, é tudo. Irmão, qualquer decisão, qualquer compra, qualquer venda, irmãos, qualquer coisa, nós devemos ter o hábito de trazer diante dEle, porque o reino dEle já estabeleceu. E Ele disse para os sacerdotes, Ele disse para os fariseus, e Ele disse simplesmente, se eu expulso Satanás e seus demônios, eu expulso no nome do meu Pai. E eu estou dizendo, é por isso que eu estou pregando que chegou o reino do meu Pai. Então, quando eu estou falando, Jesus está dizendo, quando eu estou pregando, quando eu estou curando, quando eu estou fazendo a vontade do meu Pai, eu estou estabelecendo o reino do meu Pai, e eu desestabeleço você agora. Por isso que nós como igreja, nós temos autoridade para expulsar os demônios e todos os ataques que vierem das trevas. Todos nós temos essa autoridade. E o diabo então, ele foi perdendo o campo, e a igreja do Senhor foi avançando. Amém? Como que a igreja avança? Quando a igreja toma posse de quem ela é em Cristo Jesus. Amém? Coloque-se de pé, nós vamos orar.